Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das expressões mais potentes e, sem dúvida, mais controversas do debate público brasileiro: ideologia de gênero. Mas olha, o nosso papo aqui não é para tratar isso como uma teoria acadêmica. A ideia é outra. A gente vai desconstruir como essa frase se tornou uma verdadeira arma política, bem no centro de uma batalha cultural e legislativa muito acirrada. Então vamos lá! Bom, o ponto de partida para nossa análise, com base nas fontes, é entender que ideologia de gênero não é um conceito que se descreve por si só. Na prática, funciona como uma ferramenta. É uma etiqueta, sabe, criada para enquadrar um adversário. Nos próximos minutos a gente vai ver exatamente como essa ferramenta é usada. Para a gente entender essa batalha, primeiro precisamos olhar para a visão de mundo que alimenta tudo isso. No centro de tudo, existe uma crença muito forte em uma estrutura familiar tradicional que seria divinamente ordenada. Dentro da perspectiva neopentecostal, que é um ator central nesse debate, a sociedade precisa ser estruturada ao redor de um modelo de família patriarcal e heteronormativo. Isso não é visto como uma escolha, mas sim como um plano divino, algo inegociável. A heterossexualidade é defendida de forma muito intensa e qualquer desvio dessa norma é visto como uma ameaça grave à ordem moral. E essa ideia de hierarquia, veja bem, não é nada abstrata. Essa citação de uma figura bem influente da Igreja Universal dá um exemplo concreto de como essa hierarquia de gênero é ensinada. A submissão da mulher não é vista como opressão, mas como parte de um arranjo natural e até desejável. O que a gente vê aqui é como essa visão de mundo é resumida em fórmulas bem simples, mas muito poderosas. Com base em textos religiosos, são criados e divulgados papéis de gênero pré-definidos. O homem oferece amor, a mulher, em troca, oferece respeito, que é claramente definido como submissão. A partir dessa visão de mundo, qualquer desafio a essa ordem natural não é enquadrado como uma busca por direitos, mas sim como um ataque ideológico hostil. Vamos ver como esse inimigo é construído. Então, o ponto crucial é este. O reconhecimento de identidades LGBTQIA+, é retratado como uma agenda destrutiva que viria de fora. As acusações são muito sérias e mobilizam medos profundos, principalmente o argumento central de que as crianças estariam sendo sexualizadas e a autoridade dos pais atacada. E essa disputa ideológica não fica só no campo das ideias, de jeito nenhum. Ela se transforma numa campanha política altamente organizada e em larga escala dentro do legislativo. A retórica do medo se traduz em ação concreta. Não se trata só de discursos, mas de um esforço concentrado para aprovar leis que restringem direitos, controlam a educação e basicamente inscrevem uma moralidade específica na legislação do país, rejeitando avanços nos direitos civis. E este gráfico aqui mostra claramente qual é o foco dessa campanha. Os dados apontam dezenas de projetos de lei, mirando principalmente duas frentes: a educação, para controlar o que se ensina nas escolas, e o reconhecimento legal da diversidade sexual e de gênero. Quando a gente analisa as propostas, um roteiro claro aparece. A estratégia parece ser apagar sistematicamente os tópicos LGBTQIA+, do currículo escolar e da vida pública, reforçando o poder da família sobre a escola e chegando ao ponto de criminalizar o debate. Uma tática retórica que é fundamental nessa disputa é a inversão. É uma virada no roteiro que retrata o grupo religioso majoritário como a verdadeira vítima de perseguição. Essa inversão é uma estratégia muito poderosa. Um exemplo-chave foi a Parada do Orgulho de São Paulo em 2015. Naquela ocasião, parlamentares religiosos acusaram ativistas de intolerância e de ofensa a símbolos sagrados, se colocando, junto com sua comunidade, na posição de ofendidos, de vítimas de um ataque à fé. E para reforçar essa ideia de ameaça, narrativas muito estigmatizantes são usadas. Indivíduos LGBTQ+, são apresentados como um perigo para a saúde pública e para as crianças. Existem projetos de lei que tentam associar a homossexualidade a doenças ou a adoção por casais do mesmo sexo a danos psicológicos. E tudo isso serviria para justificar a necessidade de leis mais restritivas. Para fechar, vamos dar um passo atrás para traçar as origens desse movimento político e entender o que de fato está em jogo nesse conflito todo. Essa linha do tempo ajuda a gente a conectar os pontos. Começa ali nos anos 90, com uma preocupação teológica que surge como reação a debates globais sobre direitos. Com o tempo, ela evolui e se torna essa ferramenta política superpotente e disseminada no cenário nacional, unindo diferentes grupos conservadores. No fim das contas, a análise das fontes aponta para uma conclusão bem direta. Essa não é apenas uma disputa sobre moralidade,
É uma luta pelo controle da natureza do Estado, da família e dos direitos individuais, com o objetivo de alinhar a lei pública a preceitos religiosos específicos. E tudo isso nos deixa com uma questão central, que fica para reflexão. Em uma sociedade com tantas crenças e valores diferentes, como a gente define a fronteira entre a fé pessoal e as leis que valem para todo mundo? A resposta a essa pergunta define o tipo de sociedade que estamos construindo.